Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos fazer a correção da nossa revisão. Então pegue a sua revisão, a sua caneta e vamos verificar o quanto você acertou e corrigir as questões que você errou. Primeira questão: qual o tipo de linguagem utilizada abaixo? Então essa questão ela está se referindo ao estudo sobre os tipos de linguagem. Nós vimos a linguagem verbal, que está ligada à escrita e à oralidade. A linguagem não verbal, que está associada ao som, à imagem, a gestos, cores, expressões faciais, corporais. E essas linguagens, elas podem ser usadas integradas, ou seja, juntas, certo? E quando elas são utilizadas juntas, nós chamamos que é uma linguagem mista. Então, pela imagem, nós podemos observar que nós temos a imagem, né, em si, e nós temos também a escrita. Então, nós podemos observar que as linguagens utilizadas foi a linguagem mista, ou seja, tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Então, nosso gabarito é letra C. Segunda questão. Sobre a linguagem verbal e não verbal, é correto afirmar. Então, ele quer a alternativa correta. Letra A. A linguagem verbal e não verbal são duas modalidades de comunicação que nunca são empregadas juntas. Isso não está correto, tá certo? É incorreta. Elas podem ser, sim, encontradas, elas podem ser usadas juntas, sim. A letra B. A linguagem verbal representa a linguagem formal? Não. A linguagem verbal nem sempre ela vai representar a linguagem formal. Ela também pode ser informal. Então, já observa um erro logo no início da letra B. A letra C. A linguagem verbal é sempre culta? Não. Já acabamos de falar que ela também pode ser informal. Ela pode ser culta, mas ela também pode ser informal, certo? Letra D. A linguagem não verbal não pode ser realizada nem com a fala, nem com a escrita. Isso está correto, porque a linguagem não verbal, ela corresponde ao som, ao gesto, às cores, expressão facial, enfim, tudo que não é linguagem verbal. E letra E, a linguagem verbal também pode ser chamada de linguagem mista. Não, a linguagem mista é a associação, é a integração das duas linguagens, da verbal e da não verbal, e não somente da verbal. Então, nosso gabarito da segunda questão é letra D. A terceira questão, ela está associada ao nosso assunto variedades linguísticas. Lembrando que variedades linguísticas são variações que uma língua ela apresenta e que são determinadas por vários fatores, como a idade, a região, profissão, classe social, nível de escolaridade, enfim. Alguns fatores estão relacionados a essa variação da língua. E de acordo com essa variação, nós podemos ter uma variação geográfica, situacional, sociocultural, a gente pode também ter uma variação geográfica, histórica, certo? Então vamos analisar agora a nossa terceira questão. Ele diz: assinale a alternativa que contém uma informação falsa em relação ao fenômeno da variação linguística. Letra A. A variação linguística consiste no uso diferente da língua num outro modo de expressão aceitável em determinados contextos. Tá certo, nós vimos isso nas nossas aulas. Letra B. A variedade linguística usada no texto deve estar adequada à situação de comunicação vivenciada, ao assunto abordado e aos participantes da interação. Então, essa também está correta, mas ele quer que a gente marque a falsa. Letra C. As variedades que se diferenciam das variedades consideradas padrão devem ser vistas como imperfeitas, incorretas e inadequadas. Tá errado, elas não são imperfeitas, nem incorretas e nem inadequadas. Elas só não estão de acordo com a norma padrão. Porém, de acordo com a situação de comunicação, você pode usar as diferentes variações da língua, certo? Então, a alternativa, que há uma afirmação falsa, é a letra C. Mas vamos concluir a nossa letra D. As línguas são heterogêneas e variáveis
E por isso, ou seja, heterogêneas quer dizer que elas são diferentes, tá? E variáveis, ou seja, elas podem variar de acordo com os fatores. E por isso os falantes apresentam variações na sua forma de expressão proveniente de diferentes fatores, tá certo? Então, gabarito, terceira questão, letra C. Quarta questão, observe a imagem abaixo e marque verdadeiro ou falso nos parênteses. Então, a gente tem uma imagem e a gente tem um texto. Provavelmente vocês já leram esse texto. Então, vamos verificar que itens em relação a essa imagem aí está errado, é falso e que item é verdadeiro. Letra A. Pela linguagem utilizada pelos falantes, eles não conseguem se comunicar. É falso, porque vocês observaram que eles conseguem se comunicar entre si, tá certo? Letra B. Os fatores regional, escolar e social influenciam o modo de falar dos personagens acima? Verdadeiro. Eles falam dessa forma diferente devido, provavelmente, a muitos fatores que influenciam na fala deles. Letra C. Esse modo de falar é totalmente inaceitável em qualquer situação porque é linguagem matuta. Não é verdade, isso é falso, tá certo? Ela pode ser aceitável dependendo da situação, aí é uma comunicação entre uma mãe e um filho, né? É uma linguagem matuta, então é uma linguagem proveniente da região desses personagens, então isso é falso. D. Mesmo sendo linguagem matuta, cumpre sua função comunicativa. Com certeza, isso é verdadeiro, mesmo sendo uma linguagem matuta, mas a gente observa que a comunicação ela acontece. Letra E, não devemos ter preconceitos. Olha o preconceito linguístico que nós falamos na nossa aula, com exemplos de língua como essa, pois há diversos motivos que explicam o modo de falar. Isso é verdade. Então, a nossa forma de falar ela é explicada por diferentes fatores, né, que nós já vimos. Então, essa alternativa ela é verdadeira, certo? Vamos para a nossa quinta questão, é referente a letras e fonemas, pessoal. Então, não esquecer que letras é representação gráfica e fonema é representação de som, que existe letras que representam mais de um fonema. Então, vai existir, por exemplo, palavras com a mesma quantidade de letras e de fonema, palavras com mais letras e menos fonemas, e palavra com mais fonemas e menos letras. Então, a gente vai observar, isso vai depender muito do som, tá certo? Então, nós temos na quinta questão, nas palavras banda, rocha e parque, temos respectivamente. Então, na palavra banda, se formos contar, nós temos 4 fonemas. Por que nós temos 4? Porque o an, ele é um dígrafo nasal, então ele equivale a um único fonema, tá certo? Então, nós temos 4 fonemas. Rocha, como nós temos o CH, ele também é um dígrafo e ele representa um único som, então nós também temos 4 fonemas. Parque, o que como o não é pronunciado, ele também funciona como dígrafo, tá certo? Então, nós temos 5 fonemas. Então, o nosso gabarito da quinta questão é letra C, tá? 4 fonemas e 5 fonemas. Ainda sobre letras e fonemas, sexta questão. A alternativa que apresenta uma incorreção é: letra A, o fonema está diretamente ligado ao som da fala. Isso é verdade, mas ele quer a falsa. As letras são representações gráficas dos fonemas. Verdadeiro, mas não é a nossa alternativa. C, a palavra tosse possui 4 fonemas. Também é verdade, porque SS é dígrafo, então representa um único som. Letra D, uma única letra pode representar fonemas diferentes. É verdade, um exemplo disso é o X, né? Ele pode representar, por exemplo, o fonema KS, tá? E letra E, a letra H sempre representa um fonema. Está incorreto, então é a nossa alternativa, porque
a letra H não representa nenhum fonema, ele não tem representação sonora, certo? Então, sexta questão, gabarito, letra E. Sétima questão é referente a substantivo. Substantivo é aquela classe que dá nome aos seres em geral, seja ele objeto, pessoas, sentimentos, tá? E eles podem se classificar. Então, nós vimos no primeiro momento a classificação. Ele pode ser comum, quando ele nomeia de forma geral, ele pode ser próprio, quando ele nomeia de forma particular, ele é concreto, quando ele tem existência própria, e ele é abstrato, quando ele não tem existência própria, ou seja, ele precisa de um ser, de algo para se manifestar. Então, vamos verificar a sétima questão. Qual das palavras destacadas abaixo não representa um substantivo abstrato? Então, na letra A, nós temos conquista, é um substantivo abstrato. B, humildade, também é um substantivo abstrato, precisa de um ser para se manifestar. Letra C, a aprendizagem, também é abstrato. Letra D, justiça, também é abstrato. Única palavra em destaque dos itens que não é substantivo abstrato, porque é um substantivo concreto, é idosos, tá certo? Então, a nossa alternativa em que não apresenta um substantivo abstrato é letra E. Oitava questão, para finalizarmos a nossa revisão, assinale a alternativa que possui um substantivo comum e abstrato, ou seja, ele é ao mesmo tempo comum e abstrato. Então, nós temos letra A, girassol, tá? Mas o girassol ele é concreto, então já elimina uma possibilidade. B, medo. Medo, ele é comum e, como ele precisa de um ser para se manifestar, ele é abstrato. Então, nós temos como alternativa da nossa oitava questão, letra B, medo. O livro é concreto, então a gente já elimina. Floricultura também, contra-regra, letra E, contra-regra, nós poderíamos ficar em dúvida, mas contra-regra é uma pessoa que ele é responsável pela entrada e saída de atores em cena. Então, é concreto, tá certo? Então, a única alternativa em que o substantivo é comum e abstrato é letra B, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Bom estudo e até a próxima!